Na noite de hoje, irmãos, nós também agradecemos a Deus pela vida e pelo ministério do pastor Josivaldo Nascimento. Por 10 anos, o pastor Josivaldo tem servido ao Senhor aqui na Igreja Presbiteriana de Aracaju, sempre apoiando o trabalho das congregações e também, quando solicitado, ajudando e apoiando os trabalhos aqui da igreja, da sede. Durante o seu ministério, foi secretário do conselho da igreja, sempre apoiou os trabalhos que lhe foram confiados e a igreja não poderia se reunir neste último culto sem agradecer a este servo de Deus por seu ministério, por sua vida, por sua família. Ele estará assumindo no ano de 2003 um novo campo. Ele irá pastorear em Itabaiana, na cidade de Itabaiana. E nesta noite ele tem a incumbência, a responsabilidade de ser o mensageiro, de pregar o evangelho deste púlpito, como fez por outras vezes. Que o Senhor o abençoe, que abençoe a todos nós e que nesta última mensagem do ano sejamos todos edificados e mais uma vez a beleza de Cristo, a glória de Cristo seja manifesta através da pregação do evangelho. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês. A emoção toma conta, naturalmente, neste último sermão. Não sei se é pior um sermão de despedida ou um sermão de teste de seminário, né? Quando nós vamos fazer. Mas, realmente, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de ter pastoreado durante esse tempo aqui, ainda na época do reverendo Frank, depois agora com o reverendo Alain, filho desta igreja, nascido, criado, casei-me aqui, né? A minha filha, Bianca, batizou-se aqui, e certamente é muita emoção, é muita emoção. E eu não vou continuar falando, senão vou chorar e aí não vou pregar também, né? Mas vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, vou ler apenas o versículo de número 4. Atos 1, versículo 4, que diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Vou ler mais uma vez o texto bíblico, Atos 1, versículo 4. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta noite, neste templo, cultuando a Ti, entoando louvores ao Teu nome, porque só Tu és digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. E agora, ó Deus, onde vamos meditar na Tua palavra, rogamos que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Meus irmãos, esperança é a palavra em voga nesses dias. A mídia coloca nas propagandas a esperança de um novo ano, a esperança de um ano bom, a esperança de um ano próspero, e é certo que nós devemos ter esperança. Mas, para o cristão, a nossa esperança ela vai além das coisas desta vida. E o livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, ele descreve os Atos dos Apóstolos, recebe esse título, mas ele descreve, na verdade,
as ações e continuará descrevendo as ações de Cristo por meio da sua igreja, por meio do seu colégio apostólico. E então Jesus, falando depois da sua ressurreição, e antes de ser assunto aos céus, demorou-se aqui 40 dias, instruindo os seus discípulos, e nesta ocasião, então, ele disse, para que aqueles discípulos esperassem em Jerusalém a promessa do Pai. E eu queria, nesta noite, então, que nós meditássemos sobre essa esperança na promessa de Deus. A esperança nas promessas, ou na promessa de Deus, o nosso Pai, primeiramente deve ser alvo da nossa reflexão, do nosso pensamento, da nossa determinação, da nossa ênfase de vida, em primeiro lugar, porque a promessa do Pai é uma promessa verdadeira. Tudo aquilo que as Escrituras nos falam a respeito das promessas que Deus fez são promessas verdadeiras. Deus, ele jamais mente. Ele não é filho do homem para que minta. Tudo que Deus explanou e inspirou os seus autores bíblicos para escrever é verdade. E tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. E por conta disso, podemos sair daqui nesta noite com o coração regozijado, confiados de que as promessas que Deus faz são realmente verdade. As promessas que os homens fazem são falhas, são enganosas, principalmente quando feitas por homens corruptos que, nas suas intenções e promessas que fazem, tentam enganar e tirar proveito das pessoas. Mas quando são feitas promessas, e essas promessas que extraem e saem realmente das Escrituras Sagradas, elas são verdadeiras. Por isso que eu e você podemos ter a nossa vida firmada nas promessas que são ditas e transcritas aqui na palavra de Deus. Confiar nessas promessas é o que eu e você podemos fazer. Jamais duvidar daquilo que Deus promete para nós. E se fôssemos citar aqui e alistar essas promessas, seriam inúmeras. Mas eu queria citar algumas que são por demais importantes. Por exemplo, o Senhor Jesus aqui promete que aqueles discípulos deviam aguardar a descida do Espírito Santo. Essa promessa foi cumprida. E a razão de existir desta igreja é porque essa promessa verdadeira, ela se cumpriu. O Espírito Santo desceu. Inaugurou-se, então, a nova fase da Igreja de Cristo, a fase neotestamentária da igreja. E aqui estamos nós, há 111 anos, que forma esta igreja, que comemorou alguns dias atrás. E por quê? Porque o Espírito Santo de Deus desceu. A promessa verdadeira do Pai se cumpriu. E a igreja continua, e vai continuar, porque a igreja não para, a igreja é dinâmica. A igreja, ela está firmada nas promessas do Pai. Os apóstolos esperaram, e assim receberam. Nós podemos vislumbrar também das promessas do Pai e esperar nelas, porque elas são verdadeiras. Mas não só porque as promessas do Pai são verdadeiras e nós devemos esperar nelas, mas também porque elas são confiáveis. As promessas do Pai, elas são confiáveis. Vocês podem depositar em Deus toda a sua confiança. Nós lemos há pouco, lá em Hebreus 12, ele diz, olha, olhai atentamente e firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Ele é de confiança. Você pode realmente confiar nele o tempo todo, a vida inteira, porque ele não vai decepcionar você. Os homens certamente decepcionam. Se nós confiarmos nos homens, nós vamos nos decepcionar. Se vocês forem olhar para mim, vocês vão se decepcionar, porque sou pecador. Se vocês forem olhar para os demais, vão se decepcionar. Mas se você começar a olhar firmemente para Jesus, você não vai se decepcionar, porque Ele é de confiança. Jesus disse certa vez, olha, consolando seus discípulos, eu vou partir daqui, mas virá um outro Consolador. E quando Ele vier, Ele vai trazer o consolo para vocês. Estavam todos tristes, era um momento de despedida de Jesus.
mas ele cumpriu essa promessa. O Espírito Santo veio e consolou aqueles discípulos, consolou a igreja de Cristo. Então vejam, irmãos, que promessas confiáveis podemos ter e extrair das palavras de Deus. Outra promessa que Jesus fez é que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso ele cumpre, pois Jesus está conosco sempre, desde o dia em que você nasceu de novo, em que você teve esse encontro especial com Cristo, em que você realmente abandonou toda essa vida mundana que se tinha anteriormente, das trevas. Você agora faz parte do reino do Filho do seu amor, você faz parte da igreja de Cristo, você agora tem a companhia de Jesus. E por quê? Porque Jesus prometeu e ele é confiável. Você pode confiar nele que ele de fato cumpre. Ele está presente aqui? Certamente está. Confiamos nisso, porque ele disse que estaria conosco e está mesmo. Mas não só Jesus está presente aqui, e não só ele nos acompanha quando nós estamos aqui no templo, mas ele estará conosco no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, no lar, na rua. Ele está conosco sempre. Por isso que quando nós temos essa consciência da presença de Jesus, do acompanhamento de Jesus para conosco, confiados na promessa de que ele de fato fez, nós podemos pensar e ter o cuidado de manter um testemunho que seja condigno com essa promessa de Jesus, de manter um testemunho de vida que realmente traga o consolo ao coração e traga alegria ao coração do nosso Deus, porque Deus se alegra quando vê o seu povo dando testemunho de vida, quando vê o seu povo confiante, que realmente descansa nas suas promessas, que realmente espera nele, que não se precipita, que não acha que vai fazer as coisas como acha que tem que fazer da sua própria cabeça, mas é um povo que para, pensa, analisa e vai para as Escrituras e vê as promessas do Pai e descansa nelas. O Senhor disse, por exemplo, ele vai nos dar sabedoria, e dá mesmo, e você precisa confiar nisso. O Senhor disse que nos daria fé, e dá mesmo, porque senão nós não estaríamos aqui sem a fé que ele nos deu. Então são promessas que ele faz e ele cumpre, porque são promessas verdadeiras e são promessas confiáveis. São promessas que vocês podem realmente absorver na sua vida, no seu dia a dia. E certamente que vocês vão usufruir de todas essas promessas que o Pai fez e que o Filho também testificou. Mas uma coisa importante, irmãos, é que em meio a esse momento de grande esperança que podemos e devemos ter, do novo ano que vai começar, e a gente não sabe, há incertezas, não é? Não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem podemos saber, só Deus sabe. Deus conhece os dias, as horas, os anos. Recentemente surgiu aí a ideia de um fim do mundo, e aí muita gente balançou e ficou temendo, mas eu sei que a Igreja de Cristo não teve esse temor, nem esse tremor, porque nós confiamos nas promessas do Pai e do próprio Cristo, quando ele disse que viria. Aqui mesmo, nesse contexto de Atos, do capítulo 1, quando Jesus foi assunto aos céus, o que é que os varões, os anjos que vieram disseram? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, está dito nas Escrituras que ele de fato vai voltar. É uma promessa confiável, é uma promessa verdadeira e de fato Jesus vai voltar. É uma esperança sua, é uma esperança minha. Nós aguardamos a volta de Cristo, dia após dia, ano após ano. E nesse aguardar a volta de Cristo, confiados nessa promessa da sua volta, como devemos viver a nossa vida? Nos preparando, naturalmente. E é isso que a Igreja de Cristo está fazendo aqui. Pois é assim que deve ser. Toda a nossa vida, hoje, e desde que nós nos convertemos, deve ser uma preparação para ir para o céu, para ir morar com o Senhor, ou então aguardar que o Senhor venha para nos levar e nós morarmos com Ele eternamente.
Essa deve ser a sua esperança e a minha. Se for diferente, a gente está perdendo tempo. Porque a esperança do crente é esta: um dia eu estarei com o Senhor, um dia eu verei o Senhor voltando, ou então irei para Ele. Não é isso que nós acreditamos quando vimos irmãos nossos que partiram? Aí nós dizemos com toda certeza, por promessa do Pai, o nosso irmão partiu para a glória, estar lá com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor disse que quem está com Ele, quem é dele, os seus filhos, vão para Ele. Uma vez que morre, segue-se o juízo, a alma que está nas mãos do Senhor volta para Ele. Então nós não temos nenhuma dúvida disso. Essas promessas bíblicas, elas se cumprem. E é o que move a nossa alma, é o que alimenta a nossa alma, é o que nos dá disposição para continuarmos a nossa luta. Porque é difícil, a luta cristã é difícil. Você enfrenta dificuldades, você enfrenta lutas. O ano 2012 está passando e terminando, e se nós formos aqui, cada um tem a sua vida em particular, e se você for colocar aqui, quantas lutas passamos, mas também quantas alegrias tivemos, quantas bênçãos recebemos do Senhor. É natural isto na vida do crente, é bênçãos, é tristezas também que servem para nos testar, provar a nossa fé, tudo isso faz parte. E nós temos que, diante destas situações, lembrarmos de que a nossa vida, estando nas mãos de Deus, ela continuará sendo guiada por Ele, e podemos certamente confiar em todas as promessas que Ele fez. Uma das promessas maravilhosas que o Senhor também fez é que, se nós formos fiéis até a morte, Ele nos dará a coroa da vida. Então, se a promessa é esta, e é verdadeira, e é confiável, você e eu precisamos estar firmados nela, firmados na promessa de que estaremos com o Senhor, de que lá, quando estivermos com Ele, receberemos a coroa da vida. Essa deve ser a perspectiva cristã. A perspectiva cristã não pode ser, eu vou me esmerar muito e trabalhar bastante para ganhar muito dinheiro, para poder ter uma vida mais luxuosa, confortável. Não, esse não é o objetivo da vida cristã. Ainda que você possa ter todas essas coisas, que não é pecado. Deus nos dá saúde, inteligência para trabalhar, para estudar, para realmente poder ter uma vida melhor. Isso aí não é pecado, é até certo. Seria até errado um cristão menosprezar aquilo que Deus concede, a bênção do trabalho, a bênção do estudo, a bênção da inteligência. Seria até pecado a gente desprezar isto e dizer, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu vou viver como medíocre. Não, isso é pecado. O cristão precisa trabalhar, precisa estudar, precisa desenvolver, precisa crescer, porque é bênção de Deus isso tudo. O trabalho é bênção de Deus. E é bom quando a gente consegue realmente ter essa ascensão, ainda que social, é bom. Agora é ruim quando a gente esquece de que tudo isso só acontece porque é bênção de Deus. Não é porque nós somos fortes e super inteligentes e que resolvemos as coisas e que fazemos e acontecemos. Não. As coisas estão acontecendo na sua vida por bênção de Deus, porque tudo aquilo que o Senhor promete, Ele concede. Deus também prometeu que o seu povo seria um povo próspero. Não nessa prosperidade que se prega por aí, em alguns lugares, não. Mas próspero de alma, próspero de espírito, próspero materialmente também. Mas tudo dentro de uma ordem, de uma lógica, de uma razão e de um louvor e glorificação a Deus. Porque se você confia nas suas promessas, você também glorifica a Deus por tudo. Glorifica a Deus porque Ele tem sido fiel nas suas promessas, Ele é fiel de fato, Ele tem cumprido tudo aquilo que prometeu na sua palavra e vai continuar cumprindo. Então Deus é fiel. Vejam, Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas, aquilo que está descrito nas Escrituras. Deus não é fiel aos meus gostos, ao que eu acho que mereço, ao que eu penso que deve ser. E isso eu não posso exigir a fidelidade de Deus, não. A fidelidade de Deus é para com as suas promessas.
que são, de fato, verdadeiras, que são, de fato, confiáveis. E também, além dessas promessas serem verdadeiras e confiáveis, elas são promessas que são determinadas por Deus por meio de Jesus, e que Jesus transmitiu isto ao povo. Veja que ele diz lá no versículo que nós lemos, que ele mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, os apóstolos, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, são essas promessas que valem, as promessas que vocês ouviram de Jesus e que estão aí, nas Escrituras. São essas promessas, e por essas promessas que eu digo que vocês devem confiar, que vocês devem acreditar, porque elas são verdadeiras. Não vão atrás de promessas de homens. Ainda que se levantem homens que se digam líderes religiosos, que fazem promessas escabrosas, mentirosas, e que muitas pessoas, infelizmente, estão seguindo essas promessas, que não são promessas de Jesus, que não são promessas do Pai. As promessas do Pai, elas estão relacionadas à prosperidade de alma, à conversão, à salvação, à justiça, à riqueza de alma, ao serviço cristão, a tudo isso que envolve a igreja do Senhor Jesus Cristo. É essas promessas que vocês devem esperar e confiar, nessas. E tão somente nessas. Não vão atrás de promessas que são promessas mirabolantes, criações da mente humana, invenções, que são promessas mentirosas mesmo. E um craque em promessas mentirosas é o diabo, né? O nosso inimigo. Ele é craque. Vejam que o diabo é tão sagaz que ele quis até tentar Jesus fazendo o quê? Oferecendo coisas para Jesus. Olha, se o senhor pular daqui abaixo, pula daí e os anjos vão... Vejam que ousadia de Satanás. Mas ele fez isso, ele tentou Jesus. Ele diz: olha, se o senhor pular, eu vou dar todo o meu reino, eu dou para você. Que ousadia, ele sabia que não tinha reino nenhum, que o reino de Deus é quem manda, o Senhor é quem governa nessa terra. Até mesmo ele, o diabo, é limitado, porque Deus é o Criador de tudo e de todos, e Deus é quem domina tudo e a todos, e Deus é o governante, e Ele é quem dá as promessas, Ele é quem garante o cumprimento das promessas, Ele é quem enfrenta e determina todas as coisas. Aí você pode dizer: mas se fosse assim, então, se Deus determina tudo, então o que é que eu devo fazer? A sua parte é exatamente esta, é confiar nele, é depositar nele a sua confiança, é viver por intermédio da sua palavra. Você não vai querer viver por si mesmo, porque se você quiser viver por si mesmo, você pode até viver, mas vai ser uma coisa vazia, vai ser do nada, de um lugar para o outro, sem nenhum objetivo. Se você quiser viver pela sua própria atitude, pelo seu achar das coisas, você pode até viver, como muitos estão vivendo aí, na incredulidade, na imoralidade. As pessoas botam toda a sua expectativa numa festa. Ah, porque eu quero ver a festa, Aí bota toda a sua expectativa numa roupa, bota a expectativa às vezes numa pessoa, num relacionamento. E essas coisas vão e ficam e acabam, e por isso que existem muitas pessoas aí frustradas, porque vão atrás confiar nas promessas dos homens. Mas se você confia nas promessas de Deus, você nunca será frustrado. Isso eu posso garantir, porque a palavra de Deus é fiel. Se você confia nas verdadeiras promessas do Pai, você vai ser um crente firme, perseverante, que em meio às lutas e tribulações você diz: mas é isso mesmo, porque o Senhor disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Descansa nisso. Deus chamou você, Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho para a sua salvação. Sirva a Ele, confie nele, viva a sua vida cristã, autêntica, simples, mas de profundidade, com fervor, com alegria, com disposição.
cante sempre louvores a Deus, com ânimo, assim como cantamos aqui nesta noite, porque vale a pena fazer tudo isso, confiados na promessa do Pai. Ele recebe com alegria um cântico como este que a igreja cantou, que preenche de fato a nossa alma e que de fato nos faz entender como Deus é bondoso e como Deus é fiel e como Deus tem mantido a sua palavra ao longo desses anos todos. Para a tristeza de alguns que não conseguem compreender isto, vivem pensando de si para si mesmo, alguns que acham que pela sua própria capacidade vão alcançar os seus alvos, os seus objetivos. Tem pessoas que acham assim, que pensam assim, que não precisam de Deus, que acham que Ele mesmo pode fazer as coisas. Um homem incrédulo, um homem insensato, como diz o Salmo 14, um insensato diz no seu coração que não há Deus. Mas esses homens são vazios de alma, e esses homens são aqueles que, quando vai deitar na cama, não consegue ter um sono tranquilo, porque a sua alma está tão apegada às coisas, ele botou toda a sua esperança nesta vida. E aí, quando nós lemos lá a carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos o mais infeliz de todos os homens. É isso mesmo. Se você colocar a sua esperança no político, no seu patrão, no seu trabalho, naquilo que você faz, você vai ser infeliz. Mas se você colocar a sua esperança em Cristo, além desta vida, você vai ser uma pessoa feliz. E mesmo passando por dificuldades, você vai dizer, como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E quando Paulo disse tudo posso, é passar por tristeza, tribulação, sem correr risco de morte. Pois esse era o contexto em que Paulo falou isso. Tudo posso naquele que me fortalece. E de fato é o Senhor que fortalece a sua alma. Ele prometeu que estaria conosco sempre, estaria do nosso lado, nos ajudando, nos mantendo firme. Por isso que a perseverança dos santos, os teólogos, alguns dizem, a perseverança do Senhor, é Ele que vai lhe mantendo. Quem me mantém até hoje é o Senhor. Quem vai me manter até o fim da minha vida é o Senhor. Quem vai manter esta igreja aqui é o Senhor. Quem vai manter esse conselho é o Senhor. Ele vai manter, como esteve mantendo até hoje. Por isso que podemos confiar, irmãos, nas promessas do Senhor, que de fato são promessas maravilhosas, promessas de consolo, promessas de ânimo, promessas de fidelidade, promessas de que vai nos acompanhar, promessas de bondade, promessa de que nós vamos ter o Espírito Santo que habita em nós. Todas essas promessas o Senhor tem cumprido, com toda certeza, e nós precisamos descansar nelas, confiar nelas, porque as promessas da Palavra de Deus, das Santas Escrituras, são promessas invioláveis. Os homens podem fazer e acontecer, mas as promessas serão cumpridas. Nenhuma palavra desta dita pelo Senhor, inspirada por Ele, deixará e passará em vão, não passará. Vejam que até mesmo Jesus disse, olha, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, porque é uma palavra eterna. Ora, se a palavra de Deus é eterna, as suas promessas também o são. E é por isso que você pode confiar nelas. São promessas que Deus determina, mandou com que seu Filho, Jesus Cristo, transmitisse, e Jesus transmitiu de maneira perfeita, de maneira justa, de maneira que eu e você podemos agora usufruir dessas promessas. E é bom e interessante que a gente fique apegados às promessas que Deus nos faz. Não fique atrás de promessas que não existem. E nem de querendo descobrir coisas que Deus não falou. Por exemplo, o que é que nos diz lá em Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As encobertas pertencem ao Senhor. Ponto final. Então, eu não tenho que ficar discutindo com Deus, nem reclamando com Deus. Deus nos livre de uma hora dessa.
A gente tem que descansar nas promessas dele. Ele nos deu essas promessas, ele nos revelou. Então é para a gente usufruir dessas promessas, que estão aqui na palavra dele. Eu, minha família e todos os seus, continuem descansando nas promessas de Deus. E continuem firmados nessas promessas, que o Senhor prometeu desde antes mesmo de este mundo vir a existir. Ele já havia determinado todas as coisas e tem cumprido isso. Por isso que Deus ele tem propósito na vida do teu povo, do seu povo. Vejam, na sequência desse texto, os discípulos estavam preocupados com a restauração do reino daqui, dessa terra. Veja, eles perguntaram, estavam reunidos lá e perguntou: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? E o Senhor respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, olha, não se preocupem com coisas que não lhe têm cabimento. É como essa ideia do fim do mundo, né, recente. Teve gente que ficou temeroso com isso. Teve até umas pessoas, com todo respeito, né, uma mente um pouco atrapalhada, se reuniram num lugar e preservaram alimento para poder passar o fim do mundo. Que loucura! Se viesse mesmo o fim do mundo, elas iam escapar porque estavam naquele lugar ali? Vejam, não tem nem lógica isso. Mas as pessoas se apegaram numa coisa, numa teoria aí que surgiu há não sei quantos anos e acreditaram naquilo. E Jesus aqui responde: aqueles discípulos estavam ansiosos para saber se o Senhor ia restaurar essa terra aqui, esse reino, o reino de Israel ali para eles dominarem. E Jesus diz: olha, não se preocupe com isso, não compete a vocês isso. É a mesma coisa, eu diria, hoje. Não se preocupem com datas que pessoas marcam para o fim do mundo. Não compete a você isso, não compete a mim isto. Não compete a nenhum de nós aqui. Isso compete a Deus. Ele é quem vai revelar o dia, Ele é quem sabe o dia e a hora. O próprio Jesus Cristo, quando aqui esteve, alguém preocupado com isso, Jesus disse assim: olha, nem os anjos no céu sabem, nem eu sei, só o Pai que sabe. Ponto final. Então, você tem que fazer o quê? É esperar a volta de Cristo. Essa é a promessa. Eu vou voltar. Jesus disse: eu voltarei. Quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, eu vou para o Pai, eu vou preparar o lugar para vocês, para quando eu vier, vou pegar vocês e levar para morar comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa. Você precisa confiar nessa promessa, de que estará um dia com o Senhor, de que todos nós aqui, pela graça de Deus, estaremos lá, com o nosso Deus, no dia determinado por Ele, na hora que Ele quiser, não na hora que eu quiser, mas na hora que Ele quiser. Eu lembro-me agora de uma frase de um irmão que colocou, nesse período agora, dessa onda de negócio de fim do mundo, o irmão disse assim: pode vir, a minha mala está pronta. Se for agora, está pronta a minha mala, eu quero ir. Porque a nossa expectativa é essa, é ir para o céu, é morar com Jesus. Veja que Paulo já tinha essa expectativa, né? Ele diz: olha, o meu desejo é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa do trabalho, do ministério que ele tinha que desenvolver ainda, ele ia ficar até o dia que Deus assim o quisesse. Essa é a expectativa cristã. É desejo nosso estar com Cristo? Sim. É esperança sua que nós um dia iremos gozar com o Senhor? Sim, porque é promessa dele, nessas promessas eu devo confiar. Então é nisso que você tem que pensar, e é nisso que você tem que aguardar. 2013 está chegando, e qual é a sua expectativa? É que 2013 seja um ano que eu esteja me preparando para a volta de Jesus. Assim como foi 2012, seja 2013, 2014, e assim até o dia que nós aqui estivermos, aguardando com esperança a volta de Jesus. Se assim nós vivermos, irmãos, nós vamos ver que, mudando para essa perspectiva de vida, nós vamos viver dias mais felizes, com certeza. Não por conta desta vida, mas por conta da vida que está por vir. Aí você vai ter expectativa de vida, alegria de viver. Puxa, está difícil aqui, vem um problema, vem uma coisa, esquenta a cabeça, mas eu acredito na promessa do Pai. E tenho alegria no meu coração de saber que quando eu findar aqui, eu estarei com o Senhor.
acabou-se a frustração, acabou-se o desânimo, acabou-se tudo aquilo que venha para desanimar você. Se você descansar nessa promessa, confiar nessa promessa, porque elas são verdadeiras e são confiáveis. Meus queridos irmãos, é só assim que nós podemos realmente obter do Senhor, com plena certeza de fé, de alegria, a confiança nas promessas do Pai. Basta que você olhe para as Escrituras, leia a palavra de Deus, medite nela e extraia desta palavra todas essas promessas que Deus nos faz e viva por meio delas, mas viva intensamente todos os dias da sua vida que o Senhor lhe dá. Viva mesmo, mas para a glória de Deus, conforme Ele disse de maneira muito objetiva e simples: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer isso para a glória de Deus. Essa sim é a perspectiva de uma vida cristã. Esta sim deve ser a expectativa de todos nós para o novo ano que se inicia. Eu vou procurar glorificar melhor a Deus no ano que se inicia. Eu vou procurar servir melhor a Deus no ano que se inicia. Eu vou procurar fazer o melhor para glorificar o nome do Senhor, para testemunhar deste nome, que é o nome de Jesus, pelo qual nós fomos salvos. É isso que você deve ter como expectativa para o próximo ano e para os anos seguintes da sua vida. Que Deus assim nos abençoe e nos conceda sempre estarmos firmes nas promessas do Senhor. Eu quero concluir então essa mensagem, ainda que simples e objetiva, cantando este hino com os irmãos, o hino 177, Firme nas Promessas. Firme nas Promessas. Vamos entoar este hino.